De volta aqui no Política Cruzada. Olha, um projeto de extensão criado no ano passado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia presta assessoria e orientação jurídica para a população LGBT que não tem condições de arcar com advogados. Por mês, são feitos, em média, 5 atendimentos. O projeto Somos é realizado pelo Escritório, sim, de Assessoria Jurídica Popular da Universidade Federal de Uberlândia, que funciona aqui no campus Santa Mônica. Nós vamos conversar com o Breno Valadares de Abreu, que é coordenador do projeto. Breno, as pessoas que procuram esse atendimento, essa assessoria jurídica gratuita, normalmente elas procuram o quê? Bom dia. Então, a gente atua de uma forma bastante ampla. A gente trabalha com todo o aspecto jurídico e legal relacionado à comunidade LGBT, tanto civil quanto criminal. A gente pode falar também daqueles casos quando a pessoa, por algum motivo, ela foi vítima de agressão física ou tortura emocional. Elas também podem procurar os seus direitos aqui com vocês? Podem sim. Aquele atendimento que a gente não puder fazer diretamente, a gente tem parcerias com o Ministério Público, com as delegacias, a gente pode fazer um encaminhamento também. Nesses casos, a orientação hoje que é feita é com base em que tipo de legislação? Porque as pessoas relatam algumas condições de preconceito, de violência. Como é que são enquadrados esses crimes? Então, como não existe uma tipificação da homofobia, a gente trabalha dentro daquilo que o direito penal nos permite. Então, é injúria, é calúnia, é difamação e temos também as vias cíveis, né, que é a indenização por danos morais, eventualmente materiais. E com a possibilidade da criminalização em relação à homofobia mesmo, como é que vocês acreditam que vai ser a ação de vocês no aspecto jurídico? Então, a gente vai poder fazer um direcionamento melhor. Hoje em dia a gente trabalha sem ter uma estatística de quantos crimes foram motivados por homofobia. A partir da criminalização a gente vai poder ter um aumento de pena para crimes que forem relacionados a isso. O que a gente pode falar em termos de atendimento? A pessoa que quiser buscar orientação, talvez ela não quer que incorra em algum processo, mas ela quer orientação de saber o que ela pode fazer, ela pode procurar vocês? Pode, a gente faz o atendimento toda terça-feira no período da tarde, entre 1 e 4 horas, todo sábado entre 9 e meio-dia. Ele pode vir até aqui, ele ou ela, que a gente vai dar as orientações pertinentes. Muito obrigado pela sua participação no Política Cruzada. Danilo, então, o Escritório de Assessoria Jurídica Popular da Universidade Federal de Uberlândia fica aqui no campus Santa Mônica. Tem uma entrada pela Avenida Segismundo Pereira. Danilo, é com você. Ok, muito obrigado, Flávio. Bom, professora, é um projeto que vocês desenvolvem lá na Universidade Federal de Uberlândia, que inclusive vai fazer um casamento homoafetivo coletivo? Sim, é isso Como mesmo. Como é que é isso? Então, a gente entendeu primeiro, essa ideia de que as pessoas homoafetivas podem casar, que é uma decisão do CNJ de 2013, na verdade não está tão bem divulgada ainda, né? E afora o fato de que tem aquelas pessoas que realmente não têm condições de pagar os custos. Então, nós conversamos com o cartório de registro de pessoas naturais, dissemos, olha, nós vamos cuidar de tudo, é claro que sem custos, porque são comunidades de baixa renda, mas a ideia, Danilo, muito importante nesse caso, é pedagógica. É para que a sociedade uberlandense viva e veja como o amor é bonito. E que o amor sempre vale a pena, e que o amor deve vencer o ódio. Então, nós vamos celebrar o amor. Essa é a nossa ideia, e vocês fiquem desde já convidados para estar conosco nesse evento. Você vai, Lu? Eu vou. Super! Bom, gente, várias declarações polêmicas desde janeiro, quando foi criado o Ministério da Família e Direitos Humanos. A ministra Damares Alves já protagonizou muitas dessas declarações. Inclusive, a primeira e mais polêmica delas foi o fato de que as meninas devem vestir rosa e os meninos devem vestir azul. O que a professora Neiva tem a comentar sobre isso? Olha, é difícil comentar. Tem coisa, Danilo, que é difícil até de falar. Primeiro que a gente conversava um pouquinho antes, eu e a Luciana, que antigamente era o inverso, né? Na Idade Média, mulheres vestiam azul e os homens rosa. Isso não é, a origem não é isso. E o que ela quis dizer com essa frase, e o pior é isso, é que existem padrões a serem seguidos que as pessoas não podem ser diferentes. Não é? É um preconceito injustificado, lastreado por uma fé vazia, descompromissada, carregada de uma ironia maldosa. No fundo é isso. Luciana? Para mim, a história já começou errado com a formação de um Ministério da Família que defende apenas um tipo de família, que é a família de laço sanguíneo. Sendo que hoje a gente vive formações de famílias diversas. Exatamente. Então, porque dois homens não podem formar uma família? Dois homens, duas mulheres. Duas mulheres? Duas mulheres, e aí uma família que está com crianças adotivas também não pode mais representar uma família. Eu vejo um discurso tão
errado, é aquela hora que falta o comentário, né? Porque a gente, eu não consigo entender, porque não é um ministério que me representa. Não. Tem uma família presa aos moldes ali, minha família certinha, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Mas eu não concordo, porque eu acredito na diversidade, tanto do amor quanto da família. Família não é laço sanguíneo, família não é uma formação perfeita, família é onde tem amor. Exato. Se não tem amor, não é família, não é casa, não é lar, é apenas uma construção. Então fica difícil a gente conseguir concordar com as coisas que são ditas dentro do Ministério, sendo que ele não representa a realidade E brasileira. é inconstitucional, hein? Porque a Constituição diz. Que família, existem várias formas de família, está no texto da Constituição. Então, além de tudo, ela faz falas inconstitucionais. Se nós fôssemos radicais, técnicos, Danilo, eu diria a você que ela comete improbidade. Porque quando um ministro, numa função de ministro, servidor público, desafia a Constituição Federal, para mim é improbidade Mas por que a gente só consegue fazer essa análise omissa no Brasil, sendo que todo o resto do mundo já conseguiu perceber isso? Aí só aqui dentro Qual que a é o gente nosso fica de braços problema? cruzados. Professor, eu queria saber isso. Qual é o nosso problema? O nosso problema se chama hipocrisia, num primeiro lugar, e ignorância, no segundo. Hipocrisia aliada à ignorância dá um resultado terrível. Então, primeiro, as pessoas são hipócritas, porque todas as pessoas sabem perfeitamente bem que duas pessoas que se amam e que não interferem na vida do outro não deveria ser motivo de avaliação de ninguém. Segundo, as pessoas são ignorantes, elas não conhecem a lei, elas não conhecem sequer a própria Bíblia, que dizem que conhecem, que nem conhecem. Então, o grande problema do Brasil é falta de formação, falta de educação em um governo que quer destruir a educação nesse país. Eu acho que eu acrescentaria a ignorância nesse sentido do ser humano ele se negar a mudar o pensamento. Porque as pessoas ainda estão presas àquela ideia de que não, eu nasci pensando assim, eu tenho que morrer pensando assim. Não entendem o conceito da evolução, não entendem o conceito do pensamento, do desenvolvimento, de saber que mudar de ideia, mudar de opinião não é errado. É o que, inclusive, faz a gente caminhar para frente, é o que, inclusive, move o mundo, que faz as coisas andarem de uma forma mais harmônica, de que faz a sociedade se desenvolver. Mas a gente tem muitas pessoas que ficam presas a um pensamento super antiquado, que não representa a realidade. Senão, inclusive, é conhecer o diferente. Será que isso também não seja um pouco fruto daquilo que o sociólogo Bauman tratou como modernidade líquida? As relações são líquidas e isso foi originando e as coisas foram perenes, volúveis, momentâneas e acabou criando... Não, eu vou não te tem uma discordar um relação. pouquinho de você, que eu acho o seguinte: a sociedade líquida ela tem uma importância no fato de que a gente é muito superficial. Nós estabelecemos relações superficiais como redes sociais. Sim. Redes sociais, eu tenho 5 mil amigos, superficialmente. Eu acho que no caso da homofobia, o problema é um pouco diferente, Danilo. Eu acho que é o fato de que as pessoas não conseguem aceitar o que é diferente delas. Ou você é o meu espelho, e se você não for o meu espelho, você não presta. É uma falsa ideia de se achar alguma pessoa padrão. O Brasil ele traduz isso muito bem no seu conservadorismo. Então, o homem branco, hétero, é um padrão. Quem foge desse padrão, quem é diferente desse padrão, essa pessoa, então, não presta. Que está à margem. Né? Exatamente. Aí você vai colocar mulher, um negro, gay, todas essas outras pessoas. Então, e é uma maneira no Brasil, infelizmente, da pessoa achar que ela só tem isso. Né? O que eu tenho para dizer de maravilhoso de mim? Eu sou um homem branco hétero, é isso que eu tenho. Eu não tenho mais nada. Então, é esse fato que faz com que ela se torne orgulhosa de algo que ela só é. Né? E não daquilo que ela conquistou, não daquilo que ela fez. Construiu, né? Exatamente. Mas vamos falar um pouquinho, então, do projeto de lei que é discutido no Congresso Nacional. Na terça-feira, essa proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é ali aquele primeiro passo para a tramitação no Congresso. Ainda, claro, tem um caminho muito longo pela frente, a saber, inclusive, que lá no final ainda o presidente Jair Bolsonaro pode vetar a proposta, o que é bem possível de acontecer. E aí nós vamos ter que esperar o bom senso da Câmara para promulgar, né, do Congresso Nacional promulgar, na verdade. Então, assim, é um caminho longo isso. Mas, fato é que existe um texto que está sendo discutido, que já foi aprovado no primeiro passo do Congresso Nacional. O que eu quero saber, professora, a senhora chegou a olhar esse texto que está discutido lá, o que a senhora acha dessa proposta, o que difere do que a gente está discutindo hoje, que é a decisão do Supremo Tribunal Federal igualando ao racismo? Queria uma avaliação técnica sobre isso. Olha, Danilo, o que mais me preocupou no texto é a maneira como eles colocaram uma excludente, né, quase que um salvo-conduto para templos religiosos. Não que eu ache que um pastor ou um padre tenha que
por obrigação, por exemplo, celebrar um casamento homoafetivo. Eu não acho nada disso. Mas eu acho que dizer que um templo religioso fica apartado e que ali podem ser praticados outros fatos, como proibir que as pessoas deem demonstrações modestas de afeto, né? Modesto eu acho ótimo. E que a gente né? não sabe, né? Qual o grau disso. A gente não sabe. Até porque o que é modesto para mim não é modesto para você. Sim, mas nem isso pode. Quer dizer, Mais uma vez entra o caráter interpretativo da situação que altera tudo. Exatamente. Dizer que num templo religioso talvez possa se ter práticas homofóbicas sem que se sofra punição, eu achei isso muito arriscado, muito perigoso. Eu acho que não era obrigado a dizer que tenha que celebrar o casamento. Não, não é isso. Mas dizer que ali fica um salvo-conduto, eu acho perigoso. E o detalhe é que foi um jabuti, né, como se chama lá no Congresso Nacional. Eles colocaram, acrescentaram essa proposta. Agora, Luciana, ele tira ali a responsabilidade da religião, dos templos e tudo mais. Agora, a religião é uma grande discussão sobre essa temática, né? Nós temos uma bancada no Congresso Nacional extremamente conservadora, muito boa parte ligada às igrejas e ao governo que está aí. E é isso que vai dificultando toda a tramitação e essa ambientação que a gente fala. É quando a gente vê que essa história de que o Estado é laico é uma grande balela, né? Porque a gente a todo momento está sendo aí, tá vendo as decisões serem influenciadas por caráter religioso. Eu vejo uma evolução em algumas religiões, em algumas crenças, de acolhimento, de aceitação, de acompanhar a evolução, de entender que existem outras formas de amor, porque em todas elas se prega a mesma coisa, amor e respeito ao próximo. Não é? Pelo menos esse é o meu entendimento. Eu entendo dessa forma, que se prega o amor. Se eu não tenho isso dentro de um templo onde muitas vezes, aliás, essas pessoas foram renegadas em casa e buscam na religião, em uma fé, em uma crença, o amparo, e lá elas também não se sentem protegidas, eu não fiz nada efetivamente para alterar a vida dessas pessoas. O que a gente acompanha é uma evolução a passos lentos de algumas religiões, de algumas igrejas, de algumas crenças. Outras ficam presas àquela estigma antiga de que é pecado, vai morrer, vai arder no mármore do inferno. E aí a gente vê que esse discurso está sendo levado disfarçado de uma opinião, sendo que a gente está só reforçando um discurso de ódio, que é o que a gente vem combatendo nos últimos dias. Eu não consigo ver muita mudança. Fico feliz quando acompanho alterações de igrejas que abrem as portas, de líderes religiosos vindo com o discurso de, gente, abraça, aceita, são seres humanos, querem apenas o direito de viver em paz. Eu fico feliz, emocionada e, inclusive, compartilho horrores materiais sobre isso com amigos próximos, com familiares que também comemoram essa evolução. Mas eu acho que a gente ainda tem muita coisa para melhorar. Muita coisa. É o líder religioso entender a responsabilidade que ele tem com isso. Que a gente vive também um momento de fé muito ferrenha, né? Aquela coisa do fanatismo. E eles não, acho que não conseguem entender a responsabilidade que eles têm na formação de tantas outras pessoas que frequentam essas igrejas, os fiéis. O problema seria o fanatismo? Olha, antes de falar do fanatismo, e falando do fanatismo, tem uma coisa muito séria em relação à igreja. Eles criaram uma coisa chamada cura gay. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Infelizmente. A cura gay é tortura, é eletrochoque. Tortura no Brasil já é proibida há muito tempo, já é crime há muito tempo. Então, o que se fala que é cura gay são práticas de tortura, são práticas de eletrochoque. Isso é de uma crueldade totalmente descabida, porque há relatos de pais que levam crianças, que levam adolescentes para sofrer eletrochoque, para ter a cura gay, que é propagada por algumas religiões, não por todas, evidentemente. Fica aqui bem a gente tem que frisar isso, claro, né? São fatos isolados. Claro, isoladíssimos, mas existem. A maioria dos religiosos, as pessoas que eu conheço, são pessoas incríveis, mas existem fatos isolados. E é isso, o fanatismo gera isso. Essa pessoa fanática que acha que, de alguma forma, aquela pessoa, aquele filho dela, precisa modificar porque ele vai para o inferno, porque ele está possuído pelo demônio ou coisas do gênero, e leva essa criança, leva esse adolescente para sofrer tortura. E isso, sim, é o que a gente precisa combater, porque é um fanatismo que pode levar à morte. Agora, sobre, ainda pegando o gancho nesse lance do fanatismo, é claro que a gente tem visto, as pessoas, o brasileiro é um sujeito religioso. Sim. O brasileiro tem religião, predominantemente. E ele procura a sua igreja, etc e tal. Mas ali dentro existem, assim, alguns setores, alguns grupos que são mais fanáticos do que os outros.
E esse é o grande problema. A gente vê hoje várias famílias que aceitam com muita naturalidade. Porque hoje, qual família não tem um homossexual? Dificilmente. Claro. Né? Aquele que acha que não tem é porque ainda Não conhece. Se ele né? está achando que ele não tem, ele tem que pensar sobre ele mesmo. Mas então eu queria saber sobre esse fanatismo. É algo que precisa ser pensado, inclusive, pelas igrejas? Eu acho que as igrejas têm um papel muito importante. A fé é muito importante. Claro, né? sem A fé é um instrumento em que a pessoa se apega em momentos em que ela está desesperada para não fazer nada de ruim contra ela ou contra terceiros. Então, o fanatismo é quando você exacerba esse sentimento e por um viés muito trocado às vezes, porque em nenhum momento, em nenhum trecho de nenhum texto religioso, você vai ter textualmente lá dizendo que as pessoas devam odiar um determinado tipo de pessoa. Pelo contrário, as igrejas pregam o amor. Então, o fanatismo é uma visão torta e na qual, muitas vezes, eu acho que acontece o seguinte, Danilo, a pessoa já tem muitos problemas pessoais com ela mesma, muitas frustrações, e ela coloca toda digamos assim, a salvação da vida dela, toda a dedicação da vida dela num olhar exclusivo, religioso, que muitas vezes é recortado, que é fundado numa única frase, tirada de um contexto religioso. E é isso que gera, tanto basta a gente ver, gente, que as maiores guerras da humanidade foram fundamentadas por religião, né? E por quê? Por conta desse olhar recortado, torto, que a gente vê em muitas práticas. Bom, nosso tempo está acabando. Eu queria a mensagem final da Luciana Leite para a sociedade que nos assiste agora sobre a criminalização da homofobia. Acho que é no geral, deixa a pessoa viver, deixa a pessoa amar quem ela quiser, escolher a forma que ela quer viver, cuide de você, da sua casa, porque o que a pessoa faz na casa do lado, o que ela faz com a vida dela não é da sua conta, não é da minha, não é da conta de ninguém. É respeitar e amar, apenas. Professora. Olha, toda forma de amor vale a pena. Parafraseando Fernando Pessoa, que dizia que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, toda forma de amor. A gente precisa de amar, o mundo precisa de amor, o mundo não precisa de ódio. Vamos amar mais as pessoas, vamos ser solidários, vamos ser afetivos. Se um homem ama outro homem, se uma mulher ama outra mulher, que maravilha, é o amor. Então, vamos ficar felizes que as pessoas se amem, vamos ficar felizes pelo amor do outro e não vamos disseminar o ódio. Amor não mata. Amor não mata. Professora Neiva Flávia de Oliveira, ela é professora do curso de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, inclusive leciona a disciplina de diversidade sexual, né, professora? Com muita honra e muito prazer. Está aqui conosco, muito obrigado, professora, foi um prazer recebê-la e volte outras vezes aqui para debater conosco, viu? Muito prazer, eu adorei estar com duas pessoas maravilhosas que eu admiro muito, adoro vocês dois e o programa de vocês. Fiquei muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Lu, muito obrigado. Lembrando que o Cidade Alerta Minas vai ao ar todo dia, de segunda a sexta. A partir das 18 horas a gente espera todo mundo. Obrigado, bom dia. Para você também. E meu muito obrigado a você que nos acompanhou neste domingo. Um bom dia, excelente semana. A gente se encontra no domingo que vem. Até lá.